Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ednardo, sejam todos bem-vindos ao canal De Milhão ao Milhão. Aqui nós falamos sobre investimentos, mudança de mentalidade, construção de patrimônio, objetivando um dia alcançarmos a tão sonhada liberdade financeira e assim vivermos de renda passiva. No último vídeo eu falei sobre ações diretamente ligadas aos shopping centers. E no vídeo de hoje eu trarei uma simulação comparando essas ações com fundos imobiliários de shoppings. Então, por meio das ações e por meio dos fundos imobiliários, nós conseguimos comprar pequenas frações do todo. Essas pequenas frações são chamadas de cotas e, principalmente no caso dos fundos imobiliários, essas cotas nos rendem uma graninha todos os meses. E então nesse vídeo chegou o grande momento de compararmos o que mais vale a pena: investir nas ações, que ao longo do tempo se valorizam e também entregam dividendos, ou investir nos fundos imobiliários, onde a renda mensal é garantida e, por serem esses fundos de tijolos, há ainda a perspectiva de valorização ao longo do tempo. Neste vídeo é o que veremos. É isso realmente que acontece? Vamos lá. Pessoal, e aqui no Investidor 10, nós criamos a nossa carteira Fundos Imobiliários de Shoppings e dentro de lançamentos, nós temos aqui em janeiro de 2023 a compra dos nossos ativos, fundos imobiliários ou FIIs de shopping centers. E nós compramos cotas do VISC11, do HSML11, do XPML11, do PMLL11 e do HGBS11. O HGBS11 passou aqui por um evento, um desdobramento de 1 para 10, ou seja, ele deixou de ser base 100, passando a ser base 10. Então, na ocasião, nós havíamos comprado 27 cotas do mesmo e essas cotas se transformaram em 270 cotas. É só uma conversão aqui de 1 para 10. Então eu usei aqui a ferramenta do Investidor 10, comparador de fundos imobiliários, e coloquei eles aqui lado a lado. Ressalto para vocês que eu já possuí na minha carteira o VISC11, o HSML11, e por um período o VISC11 foi a maior posição dentre os fundos imobiliários da minha carteira. Com o passar do tempo, estudando e analisando esse mercado, eu me desfiz dos dois, tanto do VISC11 como do HSML11, e coloquei na carteira o XPML11. Então hoje, desse segmento de shopping centers, eu só tenho o XPML11 em carteira. Olhando aqui, pessoal, para o P sobre VP, nós vemos que todos eles estão descontados. Por quê? Porque estão 0, alguma coisa, ou seja, abaixo de 1. Significa que as cotas estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial. Aqui nós temos o dividend yield de cada um, que é a relação do que ele entrega de dividendos com o preço da cotação nos últimos 12 meses. Aqui nós vemos a vacância, ou seja, o quão vazio está cada um dos fundos imobiliários, ou seja, os shopping centers que compõem cada um deles. Aqui nós temos os números de cotistas de cada um deles, a liquidez, que é o número de negociações ou os volumes de negociações realizados diariamente. O valor patrimonial de cada um dos fundos imobiliários também está aqui. E quantos imóveis cada um deles possuem. E olhando aqui na parte de proventos, como já foi dito, todos os meses nós recebemos dividendos ou proventos dos fundos imobiliários. Como podemos ver aqui, todos os meses, recorrentemente, todos eles nos vão entregando dividendos. Pessoal, e aqui um fato bem curioso. Todas as pessoas falam que fundos imobiliários de tijolos e shopping centers são imóveis físicos, ou seja, são tijolos, tendem a valorizar-se ao longo do tempo. Claro que a nossa demonstração aqui começou em janeiro de 23, então estamos falando de 3 anos e meio, período em que o Brasil vem vivendo
recordes de taxas elevadas, né? A Selic vem sempre ali entre 12% e 15% nesse período. Então, como podemos ver aqui, em um determinado período de tempo, essas cotas valorizaram-se. Depois andaram de lado, valorizaram-se um pouquinho, de lado novamente, voltaram a tentar valorizar-se e agora começam a andar de lado novamente. Diferentemente das ações que nós vimos no vídeo passado, que ganho de capital é um negócio real nas ações. Então, o forte dos fundos imobiliários está aqui, ó, nos dividendos. Aqui nós podemos ver melhor. Vejam que o VISC11 e o PMLL11 estão caindo as suas cotações. O HGBS11 está andando de lado e os únicos que estão valorizando, e não é lá essas coisas, a valorização, é o HSML11 e o XPML11. Já quando olhamos os dividendos, aí sim, aqui faz toda a diferença. E partindo aqui para a nossa planilha, pessoal, eu trouxe para vocês todas as informações que estão lá no Investidor 10. Então, assim sendo, quando nós olhamos agora em agosto de 2026 as cotações atuais, vejam que o VISC11, ao invés de valorizar-se, ele decresceu. Então, nós temos um desempenho negativo. O mesmo acontece com o PMLL11 e, como já vimos ali no Investidor 10, o HGBS11 está ali andando de lado, né? Quase não cresceu, 0,53%. E os que têm crescimento são HSML11 e XPML11. Veja que mesmo sendo imóveis físicos, ou seja, prédios, tijolos, shopping centers, o crescimento não é lá essas coisas. Lógico que, como já falei, o que interfere diretamente nisso é a elevadíssima taxa de juros que estamos vivenciando no Brasil nos últimos anos. Agora, se nós pegarmos e colocarmos os dividendos na conta, aí sim nós temos crescimento. Agora faremos a comparação desses FIIs com as 3 ações do vídeo anterior, ações do setor de shopping centers. Vejamos. Então, pessoal, mais uma vez aqui, ó, sem os dividendos, veja que nós quase não temos crescimento. Na verdade, temos crescimento no HSML11 e temos crescimento no XPML11. Quando nós olhamos as ações, veja que mesmo a que teve o menor crescimento, que foi a IGTI11, o crescimento é muito maior do que os crescimentos apresentados nos fundos imobiliários. Se olharmos então aquela que obteve o maior crescimento, então o resultado é ainda mais relevante para esta ação. A de menor resultado entre as ações supera em muito os fundos imobiliários de shopping centers. E voltando aqui a levar em consideração os dividendos, vejam que 3 desses fundos imobiliários não conseguem bater sequer a segunda colocada da nossa simulação, que é a Multiplan. Veja que sem os dividendos, Multiplan obteve um crescimento de 39,79%, onde esses 3 fundos imobiliários só obtiveram no máximo 38,04%. Quando olhamos para a Allos 3, veja que mesmo sem considerar dividendos, o crescimento dela suplanta ou se sobrepõe a todos os fundos imobiliários, mesmo que consideremos aqui os dividendos na conta. E colocando aqui de volta os dividendos, vejam que 2 dessas ações batem todos os fundos imobiliários listados aqui nesta simulação. Então, investindo em fundos imobiliários de shoppings nesse período, o maior resultado que nós obtivemos foi um crescimento de 49,71%, ao passo que nas ações nós obtemos, tanto com a segunda colocada, um crescimento maior, que é de 54,59%, e a grande campeã nós obtemos um crescimento maior ainda, ou seja, nós dobramos o nosso patrimônio. Então, pessoal, é isso aí. E eu não quero aqui dizer que fundos imobiliários são ruins. Como eu já falei,
Eu mesmo tenho em minha carteira fundos imobiliários de shopping center, mas diante dos números nós não temos como negar. As ações, para o período apresentado, desempenharam melhor do que os fundos imobiliários do mesmo segmento. Bem, pessoal, chegamos então ao fim de mais um vídeo. Diz para mim aqui embaixo o que você achou. Imaginava que esse fosse o resultado? Pois bem, eu invisto em fundos imobiliários e as ações deste segmento eu ainda não possuo. Porém, como vimos no resultado, é interessante termos também esse tipo de ativo em carteira. No mais, muito obrigado por assistir e me acompanhar. Eu vou ficando por aqui e até mais.